Oi, eu sou a Michele Paderi E eu sou a Ana Bolo. e esse é o podcast do Santa Alma por uma vida mais leve. Se você sentiu o chamado de mandar para aquele amigo ou aquela amiga esse vídeo para ele conhecer um pouquinho sobre uma filosofia que pode trazer algo de bom para a vida dele, não esquece de enviar. Sente o chamado do seu coração. Aproveita, curte o nosso vídeo, isso é importante para gente. Segue o nosso canal para a gente continuar produzindo esse conteúdo para vocês com muito amor. Bom, gente, hoje a gente vai receber aqui uma pessoa muito especial. Quer apresentar-me? Quero. Não, vou passar a bola para você, Isa. Quero primeiro que você se apresente. Quem é a Isa? Eu sou a Isabelle Leite, eu trabalho como financeiro no administrativo do Instituto Moody há 6 anos, eu sou casada, tenho 29 anos e atualmente eu curso finanças. Bom, Isa, o que a gente tem feito aqui no nosso canal, né, para quem está assistindo pela primeira vez, também é importante saber, a gente convida pessoas que tiveram contato com a constelação familiar, ou que trabalham com a constelação familiar, ou que têm curiosidade, ou que já viram outros profissionais trabalhando com constelação ao lado, para poder contar um pouquinho na prática o que é a constelação familiar. Mas não como uma forma de doutrina, né? Isso só quando a gente convida algum professor, mas como uma forma de contar um caso prático da vida real, porque a gente quer saber o que de fato faz a diferença para transmitir para o público, para o pessoal conhecer esse caminho de vida que talvez seja muito bom, né? E aí a gente sabe que você conheceu a constelação familiar há pouco tempo, né, Isa? Sim. E que já teve várias mudanças aí, né, na sua vida. Tiveram várias mudanças. Uma prosperidade, gente. Quem quiser saber de prosperidade de constelação familiar, fica nesse podcast. É isso aí, né? Prosperidade. É um tema que muita gente chega pra gente pra constelar justamente esse tema, né? Então a gente quis trazer você, porque a gente sabe, né? Eu trabalho com você, então eu sei, né? Das mudanças, né? Que aconteceu aí na sua vida. Então aí a gente queria saber um pouquinho, mas vamos começar do começo, assim. Sim. Como que você conheceu a constelação familiar? Tá. Eu conheci a constelação familiar através de você e através da Cris. E conversas lá no nosso trabalho foram mostrando pra gente um pouquinho do que era e o que me fez ficar curiosa pra entender melhor, sentir, porque como elas mesmo falavam, era algo de sentir, não era algo que tinha como falar, como era. E eu fiquei curiosa de saber como era. E aí, um dia tinha uma roda e elas falaram, Isa, hoje tem uma roda de constelação. Aí eu falei, nossa, hoje dá, então agora eu vou conhecer. E aí eu fui morrendo de medo. Mas o que despertou esse desejo inicial? Você sentia que podia trazer algo de bom para você? O que te despertou esse desejo inicial de participar de uma roda? Acho que é só curiosidade, né? É curiosidade, e eu tinha assistido uma série, uma nova mulher. E a Cris falou pra mim, assiste essa série que você vai entender o que é a constelação um pouco. E aí eu achei muito incrível, porque são coisas que não tem como a gente saber. E aí eu falei, poxa, e se tiver coisas que eu preciso curar, né, que não tá à minha alçada agora, como que eu vou descobrir? E aí eu assisti a série e é isso que mais curiosa. Isso é interessante, porque tem muita gente que chega até a constelação quando já está vivendo uma grande dor da alma. Já está passando uma situação muito difícil, já está, às vezes, no último momento ali para trazer algo de solução para sua vida, para sua questão. E aí, no seu caso, você ainda não tinha uma questão formalizada, você nem sabia que você tinha um problema ou que você tinha algo, e você foi para conhecer, foi tipo um chamado do seu coração. Você falou assim, quero ver o que é esse trem aí. E aí, como é que foi a primeira experiência? Foi muito legal, assim. Eu cheguei e aí aquela sensação de eu não sei o que eu tô fazendo, se eu tô fazendo certo, se eu tô errado. E aí começou a constelação. E aí eu lembro que quem tava... Você foi chamada como representante? Fui. Porque você disse, não sei se estou fazendo certo, não sei se estou fazendo errado. Eu fui chamada como representante e aí ele pediu pra eu tirar meu óculos. Ah, tá. E aí eu falei, mas eu não vou enxergar nada. Aí ele disse, você não tem que enxergar, você tem que sentir. Aí eu falei, uau, tá bom, então vamos lá. E aí era algo que vinha de dentro, assim. A vontade das atitudes, o sentar, o se mexer, o ficar perto daquela pessoa, o gostar daquela pessoa, ou ficar afastada, não gostar de olhar para aquela, era algo que vinha interno, assim. E eu fiquei sem entender
poxa, é algo tão forte assim, e é justamente o que elas falaram. Não tem como explicar. É algo que tem que sentir mesmo, porque eu tava lá, e aí eu cheguei na minha casa toda emocionada, e fui contar pro meu marido, e falei pra ele, você precisa sentir. Porque é algo que eu não tenho como te explicar. E aí você sai de lá leve, assim, parece que limpou, assim. É algo que é. E aí, só de ter participado naquele dia, porque assim, você não entende o que tá acontecendo. Você só faz, só sente, só flui. Mas no final, quem tem que entender, entendeu. E é isso. É legal comentar isso, porque a sua primeira experiência, então, né, foi movida pela curiosidade, você sentiu a necessidade de ver mais profundo esse trabalho, e aí você foi chamada logo de cara para representar, né, uma informação do sistema familiar daquela pessoa. E para quem ainda não conhece constelação, é até bom a gente explorar um pouco isso, né, Mi? Porque quando a gente faz uma constelação em grupo, a gente acessa as informações do sistema familiar daquele cliente, né? E aí você teve essa oportunidade de acessar a informação de alguém para aquele cliente. E nem sempre, dentro de um grupo, a gente sabe o que está acontecendo ali dentro da roda de constelação, quem é quem. Porque a gente trabalha hoje em dia, né, os bons consteladores, os novos consteladores também, mas os mais antigos, não importa. O movimento atual da constelação familiar é chamado de novas constelações. São constelações abertas, o que significa? A gente não conta para a pessoa que ela é o pai, que ela é o tio, que ela é a prima, que ela é o sobrinho, que ela é a avó, para não induzir, né? Mas também para deixar o movimento da alma ser bem profundo. Então, você acessou a informação só pelo sentir do seu corpo, e o cliente, ele sabia quem era cada um. E o cliente pôde ver a solução do seu problema, pôde ver a verdade atrás do problema dele. E você levou algo de bom, né? Você tá falando assim, eu saí leve. Isso é um comentário muito comum. Todo mundo que participa de um encontro de constelação, que vivencia algo representando, leva algo de muito positivo para a vida, né? Então é isso que acontece mais ou menos na dinâmica do grupo. Aí, tipo, esclarecendo aí para quem não tá ouvindo a gente pela primeira vez ou não conhece de constelação, né? Eu e a Ana, a gente é consteladora, mas a gente gosta também de participar sempre de constelações. Sim. Que a gente gosta de participar, de ouvir, de ser convidada para ser representante, porque ainda hoje, né, depois de ter participado de várias constelações, a gente ainda sempre leva algo diferente, assim, pra gente. Um entendimento, uma sensação. E a gente sempre vai para casa, por mais difícil que tenha sido a constelação, a gente sempre vai para casa com uma sensação de leveza. É isso mesmo que você falou. Às vezes a gente não percebe logo de imediato o ganho que a gente teve, né? Mas ele vai se revelando ao longo da semana. Recentemente a gente foi ver uma constelação de um médico, médico e constelador aqui de Campinas, e ele fez um movimento. Eu fui representar uma pessoa que tinha tendências ao suicídio, né? E foi muito difícil na hora, sentir aquelas sensações, aqueles sentimentos, mas me trouxe um ganho para minha vida muito importante, porque eu tenho essa necessidade, assim como a mim, de ajudar o outro, né? De tentar entregar o melhor pro outro. Só que a posição da boa ajuda é aquela na qual você é apenas um facilitador do processo e confia no destino e na força do outro. E aí, quando eu representei aquela pessoa que tinha tendências ao suicídio, depressão profunda, eu pude perceber que nada ajudaria ele a sair daquele lugar de dor, de tristeza. Somente a força dele. Então, as pessoas ao redor poderiam dar algum acalento, poderiam dar um apoio, que é muito importante. Foi o que eu percebi representando, né? Mas ele tinha que buscar a força dele para sair daquele lugar. E isso para mim foi muito importante. Hoje eu tenho certeza e confio plenamente que o destino de cada um, a pessoa que tem aquele destino, ela tem a força para vencer os desafios dela. E se eu acreditar que eu vou ajudar ela, eu vou ficar achando que eu sou maior do que ela. E eu não sou maior do que ela, né? Eu tô na mesma posição de igualdade, somos iguais aqui, cada um tá com suas dificuldades, né? Então, nossa, imagina o ganho que isso me deu pro meu trabalho como consteladora, né? Sim. Confiar na força do meu cliente. E que eu sou apenas uma ajudante daquele trajeto que é dele, né? E aí é o que você tá falando também.
como representante, você foi só um ajudante daquele percurso dele, daquela descoberta dele, né? E já foi. E por incrível que pareça, todas as vezes que eu fui, eu participei. Sério? Eu lembro disso. Todas as vezes que a Isa participava, ela ia assistir uma roda de constelação, ela sempre era chamada para representar. E eu adorava, porque apesar de você estar ali sentado e já sair com uma sensação diferente, mas você tá ali representando, fazendo parte, é algo que sai muito diferente. Ô Isa, mas aí fala assim, ó, como que foi, porque daí você começou a participar dos encontros e aí você começou a conhecer um pouco melhor a constelação, né? Isso. Mas como que foi o processo de você perceber assim, ó, não, agora eu preciso fazer a minha constelação? Como que foi isso pra você? Em que momento você percebeu isso? Qual foi aquele momento que você... Não, gente, Que a constelação a constelação vai resolver isso aqui pra mim. Na verdade, eu já tinha assistido algumas e me despertou no final de da constelação, e eu já tinha conversado com a Mi que eu queria fazer uma. E aí eu falei, eu não sei o tema. E aí ela falou, então no tema vai surgir na hora. E aí eu lembro que eu fiquei pensando muito naquela semana, assim. E aí parece que eu sempre patinava e não ia pra frente. E aí foi aí que eu resolvi fazer o tema de prosperidade. Tá. E aí, como que foi, assim, não precisa contar da sua constelação, né, em si. Tá. Mas você viu ali no campo que precisava ser visto. Eu lembro um pouco da sua constelação, você se emocionou bastante. Primeiro, assim, Você ficou desesperada pra saber quem era quem. Aí eu lembro que você me atormentou a semana toda. Michelle, esse barulho É Michelle, eu não podia falar Michelle, quem era você? A constelação foi feita há quanto tempo atrás? Um ano? Não. Um ano, eu acho. Pouco menos de um ano, né? Novembro. Novembro de 2022, a gente tá em agosto de 2023. Isso. E a constelação dela foi, assim, feita por nós, né? Pelo Santalma, né? E eu lembro que, assim, na época ela foi constelar a prosperidade, mas eu não lembro quem foi que fez a constelação, eu não lembro quem... Você. Fui eu? Eu não lembro. Foi ela, porque você representou. Eu representei, eu lembro. Gente, olha, acontece uma coisa mágica comigo, eu esqueço absolutamente tudo. Eu tenho um apagão. Na verdade, eu não sei. Pelos poucos, você vai me falando o assunto, eu começo a lembrar. E é importante falar, a gente tá falando sobre isso 8 meses depois que muita coisa mudou nessa temática, né? Mas eu lembro que ela foi constelar, se eu não me engano, era o fato do dinheiro ir embora rápido, né? Ele ia embora e não parava com isso. Exato. Porque tem duas coisas aí, né, de prosperidade. Tem pessoas que ganham dinheiro, ganham bastante dinheiro, mas não conseguem ficar com o dinheiro, né? E tem aquelas pessoas que não conseguem ganhar o dinheiro, né? No seu caso, você conseguia ganhar o dinheiro, mas você não conseguia ficar com o dinheiro, né? E foi bacana que você chegou super aberta, você já tinha passado por vários processos aí de ter participado dos encontros. E aí foi feita a sua constelação. E a gente quer saber como é que foi, né? Depois dessa constelação e... enfim, se você quiser compartilhar aqui com o pessoal. Bom, aí, peraí, eu lembro também que a Isa foi e levou o marido depois pra assistir. Então, assim, não foi só ela, né? Meu marido foi depois pra assistir. Também foi convidado pra ser representante. Chegou muita gente depois, né? Depois ela virou, ela ia toda... Nossa, onde eu ia, levava alguém. E ele representou, se eu não me lembro, eu não lembro se ele era a prosperidade ou se ele era a sabedoria. Eu acho que ele era a prosperidade. Prosperidade. E aí ele falou assim pra mim depois, eu falei, e aí, amor, como que foi? Aí ele, eu não senti muita coisa, era algo muito leve. Eu falei, claro, você era coisa boa na vida da pessoa, você queria ser o quê? Sentir o quê? Dor nas costas? Se ele fosse apesado, ele ia morrer de chorar, né? Não foi noite sortudo, né? Foi lá pra fazer algo bom. Bom, mas aí, o que é o que a gente queria saber? Porque assim, ó, eu já sei, né, o que aconteceu na sua vida. Depois disso, eu não sei. Ela não me... Não te contou? Não. Eu contei, mas ela não lembra. Ai, meu Deus, minha memória. Eu lembro que um pouco depois... Eu lembro assim, ó, que no dia que você fez a constelação, no outro dia, você me mandou uma mensagem logo cedo e falou assim, Mi, preciso falar com você. Aí eu falei, putz, ela vai querer saber o que aconteceu na constelação e eu não vou falar, né? Eu não vou comentar nada da constelação.
Isso é importante. Eu não ia falar. Mas aí... Após uma constelação, a gente deixa reverberar o negócio. E eu ficava atrás da Michelle a semana inteira querendo saber quem ela era, porque eu sentia que ela era minha mãe. Ah, mas ela não ia falar já. Ela não falou até hoje. Falei até hoje, eu não falo, amiga, não falo. Mas aí, o que aconteceu? A Isa me mandou mensagem e falava, preciso falar com você. Daí ela chegou lá na clínica, né? E ela falou assim, você não acredita o que aconteceu, né? Saí da constelação, recebi um e-mail me aprovando por alguma coisa na faculdade, né? E na semana seguinte, né? Dia seguinte. Foi no dia seguinte. No dia seguinte aconteceu algo do cartão de crédito, que foi bom. E depois, um tempinho depois, semanas, acho, ela falou assim, nossa, eu não acredito, eu pagava um consórcio de uma moto, né? E aí esse consórcio saiu pra mim, tipo assim, a possibilidade, né, de sair era... Chances já baixa, 2 né? anos que eu E já fazia tempo. Como é que foi acontecendo desses últimos quase um ano aí, pós-constelação, em relação à prosperidade? E é importante frisar também que as pessoas que constelam, gente, não é no dia seguinte. Nesse caso, aconteceram muitas coisas, né? Desbloqueou muita coisa ali e começou a fluir. Mas as coisas vão acontecendo ao longo dos meses. Sim. E você vai mudando sua postura na vida. Porque a verdade, a constelação, ela traz para você a verdade daquilo que estava te bloqueando para uma vida melhor. E aí, você começa a fluir na vida de uma forma diferente, né? Então, você tinha muitos anos de um padrão, e aí você mudou o padrão. E é isso que seria interessante você contar, né? Não, e eu fiquei, assim, desesperada, porque era aquilo, não, as coisas vão fluindo, ok. Mas no mesmo dia, no dia seguinte, eu falei, Michelle, tem alguma coisa acontecendo. Porque eu cheguei na minha casa, contei toda emocionada pro Wellington o que tinha acontecido. E aí, eu lembro que eu tomei banho, sentei no sofá e abri eu nunca abro meu e-mail. Nunca, ainda mais tarde da noite, que a gente saiu de lá, já era umas 10 horas. E aí eu abri meu e-mail e tava lá, que tinha aberto, fazia um ano que eu tava esperando abrir vaga por curso que eu queria fazer, e nunca abria. E aí eu tinha recebido um e-mail que tinha aberto a vaga por curso que eu queria fazer. Aí eu, legal, né? Beleza. Mas nem associei. Aí no dia seguinte, eu abro a fatura do meu cartão de crédito, tipo, meu cartão de crédito bloqueado. Aí eu falei pro meu marido, que é o nosso cartão de crédito? Ele falou, não. Falei, como não? O cartão de crédito tá bloqueado? Ele falou, não, eu bloqueei o cartão de crédito. Aí eu falei, não, eu vou ter que falar com a Michelle. Eu não posso gastar mais meu dinheiro. Eu não posso gastar mais meu dinheiro, só o sinal, meu cartão de crédito está atrasando a minha vida, eu tenho que parar, é isso. Aí eu saí correndo, tinha que falar com a Michelle. Aí, ok, passou. Continuei indo nas rodas. E aí, fui contemplada no consórcio da minha moto. E saiu, assim, num momento muito bom pra mim. Porque daí eu comecei a fazer o curso e precisava dela. Pra eu ir pro curso. Olha a favor da sua prosperidade. Olha isso, né? Tudo se encaixando perfeitamente, assim. Exatamente. E atualmente você tá fazendo... Então, atualmente a Isa virou empresária, né? Então, eu queria chegar no X da questão, né? O X da questão Você conseguiu se organizar financeiramente e abrir um negócio, né? Na verdade, nós somos convidados para ser sócios de uma confeitaria. Olha. Assim, não tem explicação nenhuma. Na verdade, ele é um cliente do meu marido, né? O meu marido é vendedor externo. E aí, é um cliente dele que tinha loja e não deu certo com uma sociedade. E aí ele falou, eu não quero hoje tocar a loja, né? Eu quero um sócio para tocar a loja comigo. E eu queria que esse sócio fosse você. E meu marido, tá bom, mas hoje eu não tenho para investir, né? Ele falou, não, mas você não precisa investir, eu quero que você toque a loja. E aí a gente tá com 3 meses de loja inaugurada. Parabéns. Parabéns. Essa história é muito gostosa de ouvir, né? A gente às vezes constela o tema da prosperidade. E a da prosperidade é um dos que a gente sempre vê, assim, o negócio mudar vertiginosamente quando ela tá pronta, né? Você tava pronta para enfrentar ali uma quebra de padrão, né? Uma mudança positiva para sua vida. E é muito bonito a gente ver, né? Que às vezes a gente que trava a nossa prosperidade, é a gente quem impede a nossa evolução, né? E hoje você tá fazendo o curso que você queria para evoluir na carreira, tá empresária de uma loja, tá mais consciente dos gastos, conseguiu comprar uma moto. Então, assim, a gente vê essa mudança, é muito gratificante. Eu tenho certeza que a constelação pode ter ajudado um pouquinho aí. Sim. Mas o mérito é todo seu também, né? De ter assumido
e feito a sua parte, né? Agido a favor da sua vida, assim. Então, fico muito feliz de ouvir sua história e compartilhar, né? Para inspirar, às vezes, alguém que também vê que o dinheiro tá escoando ali, não sabe, né? Como administrar. Eu sentia, assim, que eu era culpada, né? Eu sentia que era algo que vinha de mim, assim. O meu relacionamento com meu marido é muito aberto e não tem em casa, esse dinheiro é meu, esse dinheiro é seu, é nosso, e não importa se eu vou ter que pagar ou ele vai ter que pagar. Isso pra gente não importa. E eu sentia que o problema era meu. Tipo, o problema era porque eu gostava muito. E o problema era comigo. E eu sentia que eu tava atrasando ele. E eu tinha que fazer alguma coisa pra isso mudar, né? E era algo muito mais forte que eu. Era uma compulsão muito forte, assim. Então, gente, quando a gente fala assim, né, no começo aqui do podcast, que a gente começa por uma vida mais leve, já começa por aí, né? Porque o que é uma vida mais leve? É você saber que você pode tirar essa mochila pesada das costas de coisa que você não entende, coisa que você não sabe por que acontece na sua vida. Você pode tirar essa mochila e andar sem ela, né? Que é o peso de coisas que Não carregar o que não é meu, né? não é seu, né? Porque a gente carrega dores, a gente não quer, a gente entende que a gente não pode ser próspera porque a nossa família talvez não tenha sido. Então, infidelidade, né? A alguém da nossa família, a gente inconscientemente diz: eu também não vou ser próspero, né? Já que a minha família não pôde, eu também não posso. Então, a gente fica nesse amor doentio aí. E Consciente, né? inconsciente, nada disso é consciente, né? É um movimento de alma mesmo. Então, que bom que você deu o primeiro passo, porque a gente fez assim, a gente te mostrou um caminho, né? A gente falou sobre a constelação. E aí você quis, você foi, você buscou e você teve a coragem de dar esse primeiro passo que a gente sempre fala que é um passo assertivo. Mas aí a força tava sempre com você, né? Sempre esteve com você. Porque, por exemplo, as coisas começaram a acontecer, então você recebeu um e-mail da faculdade e tudo mais, então assim, você poderia olhar o e-mail e falar assim: ah, ok, não vou fazer, porque não tem dinheiro agora, não sei o que, não. Mas você pegou todas as oportunidades que apareceram e você foi, e você tá onde você tá hoje. Eu tenho certeza que é um caminho aí de ascensão, né? E às vezes o que a gente precisa é só liberar algumas crenças limitantes, alguns padrões, né? Então, às vezes a gente se coloca nessa posição. E você tendo clareza daquilo que te impedia de acreditar e de lutar por você e de viver na alegria, né? Te possibilitou dar esse passo. Eu fico feliz que você tenha participado hoje. A gente sempre faz essa última pergunta. Você gostaria de deixar alguma mensagem para quem não conhece de constelação ainda? Alguma mensagem final? Eu acho que, assim, só vai pra sentir, pra assistir. E se você não tiver tema e quiser constelar, na hora o tema vai vir e as coisas vão só fluir. Porque a alma sabe, né? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Pela participação. Foi uma delícia ouvir sua história. Obrigada. Obrigada, Isa. Espero que você e seu marido aí prosperem muito ainda na vida. Amém. Obrigada. Obrigada. Fica de olho aí, gente. Próximo episódio, a gente vai trazer uma convidada para falar também o que a constelação mudou na vida dela em relação a tudo, aos relacionamentos afetivos dela com filho, com pai, com mãe, com marido, com tudo. Fica ligado aí, no próximo episódio a gente se encontra.